acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: ao criar uma apresentação utilizando o Microsoft PowerPoint em um slide, você inseriu um texto. Ao apresentar o slide, você deseja que o texto surja movimentando-se desde a parte inferior da tela até a posição final desejada. Para programar esse efeito, você recorre ao item da barra de ferramentas denominado letra A, Design, letra B, Apresentação de Slides, letra C, Exibição, letra D, Animações e a letra E, Revisão. Bem, pessoal, para responder essa questão, nós precisamos entender que contexto é esse. Então, quando ele fala em movimentar algo, movimentar algum objeto na tela, que pode ser um objeto de texto, pode ser uma imagem, pode ser uma ilustração, pode ser uma tabela. Quer dizer, para realizar movimentação de elementos nos slides do PowerPoint, nós usamos os recursos de animação. Então nós temos dentro do PowerPoint uma guia própria para isso, chamada Guia Animações. Olha o que eu vou fazer aqui para demonstrar. Aqui dentro desse slide 2, da minha apresentação de slides do PowerPoint, eu tenho uma imagem que eu selecionei. E eu gostaria de aplicar efeitos de animação nessa imagem. Para isso, a gente seleciona o objeto desejado ao qual a gente quer realizar a animação, clicamos aqui na guia Animações e clicamos no botão Adicionar Animação. Quando a gente clica no botão Adicionar Animação, aparece então um painel do qual a gente pode escolher qual é o tipo de animação que a gente deseja aplicar. Pode ser uma animação de entrada, onde, por exemplo, se eu aplicar uma animação de entrada nessa imagem, ela surge na tela, né? Pode ser uma animação de ênfase, que aí pode ser, por exemplo, uma ênfase de rotação, aí essa imagem vai rotacionar. Pode ser também de um efeito de saída, que essa imagem então vai sair da tela numa determinada posição. Pode ser também trajetórias de animação, que é desenhar uma trajetória para que aquele objeto, nesse caso essa imagem, um texto, possa seguir essa trajetória de animação, esse caminho de movimento que eu desenhar. E o legal é que a gente pode aplicar efeitos de entrada, de ênfase, de saída e trajetórias de animação num mesmo objeto ou em diversos objetos diferentes. Eu apliquei então nesse objeto que vocês estão vendo efeitos de entrada, efeitos de ênfase, apliquei efeitos de trajetória de animação e efeitos de saída que eu vou demonstrar agora então. Olha só. Esse é um efeito de entrada, ó. Aí a imagem surgiu entrando na tela. Esse agora é um efeito de ênfase que se chama rotação, a imagem rotacionou. Esse é um efeito de trajetória de animação ou caminho de movimento, que segue uma trajetória de animação que eu desenhei. E esse aqui é um efeito de saída, onde a imagem, ou objeto nesse caso, realiza uma saída da tela. Tudo isso a gente faz, vou repetir, lá na guia chamada Animações, que a gente tem aí dentro do PowerPoint, não é um efeito de animação. Então quando a gente volta lá na questão que ele dizia, né, ali no final, para programar esse efeito, você recorre ao item da barra de ferramentas denominado Animações, que é justamente a guia Animações que permite que qualquer objeto que eu tenha num slide do PowerPoint possa ser movimentado, seja num efeito de entrada, seja num efeito de ênfase, um efeito de trajetória de animação, seja também um efeito de saída. E a gente pode, como eu disse, aplicar isso em vários objetos, sejam eles textuais, como foi o caso do que a questão pediu, ou até em imagens e outros objetos, como foi o caso que eu demonstrei aqui no passo a passo e na prática. Então, sem dúvida nenhuma, resposta à nossa letra D de Dinamarca para essa questão. Certo?